Oi pessoal! Você já deve ter percebido que nos dias de mais frio a gente tem uma sensação de fome muito maior e até a sensação de controle do apetite ela muda muito nesses dias. A gente sente isso, mas você sabe por que isso acontece? Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê e como que isso acontece no nosso corpo e também te dar dicas de como driblar essas temperaturas mais baixas sem que você chegue na próxima estação do ano com quilinhos extras. Mas aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e receber todos os vídeos que eu trago para você com dicas de como deixar a tua vida muito mais leve e muito mais saudável. Essa fome que parece que não larga a gente nos dias de frio acontece por conta de uma adaptação do nosso corpo. Pensa comigo, a gente tem um mecanismo de regulação da nossa temperatura corporal que faz com que a nossa temperatura fique entre 36 graus e meio, 37, 36, 37 graus. Esse mecanismo de regulação da nossa temperatura corporal é um dos mais sincronizados que a gente tem. Por isso que quando a gente tem, por exemplo, uma criança com uma febre de 37 graus e meio, nem precisa chegar nos 38, já é o suficiente para a gente começar a se preocupar, porque um dos mecanismos mais perfeitos e mais bem regulados do nosso corpo não está funcionando direito. É um sinal de que ele não está conseguindo se regular dentro da normalidade. Nos dias de frio, para que o nosso corpo consiga manter essa temperatura em níveis que a gente considere saudáveis, basicamente ele trabalha mais e gasta mais energia. Essa energia gasta em maior quantidade aumenta o nosso gasto de calorias. Se a gente gasta mais caloria, o nosso corpo ele vai mandar mais sinal de fome para repor essa energia gasta. Por isso que a sensação de fome no inverno ela é maior. Daí você pode me dizer, então eu sinto mais fome, mas é porque eu gasto mais energia, então tudo bem se eu comer mais. Calma, a gente gasta mais caloria sim, mas existe uma estimativa de que esse aumento é de mais ou menos 10% da nossa taxa metabólica basal. Essa taxa metabólica basal é basicamente a energia que a gente gasta para manter as nossas atividades vitais, para manter o nosso corpo em pleno funcionamento. Vamos pensar no exemplo de uma mulher. 35 anos, 1,65 m de altura, 85 kg, uma pessoa que esteja acima do peso. Se a gente fizer um cálculo com essas informações, a gente consegue ver que a taxa metabólica basal dessa pessoa fica em torno de 1.400 e 1.500 calorias por dia. Se a gente converter aqueles 10% extra de gasto calórico do nosso corpo em comida, você vai perceber que não é tanta coisa assim. Seria o equivalente a meio copo de leite com uma colher de sopa de achocolatado, ou um pãozinho com requeijão, ou uma banana pequena com um pote de iogurte natural. Agora diz pra mim, a fome extra que você sente nos dias de frio, esses exemplos que eu acabei de listar, seriam suficientes para controlar? Eu acredito que não. O maior problema é que nos dias de frio a nossa vontade de comer ela está voltada muito mais para alimentos quentes e alimentos mais calóricos mesmo. O consumo das saladas cruas geralmente é deixado de lado e às vezes sem nem perceber você já acaba compensando comendo mais dos outros alimentos e pensar que você pode comer mais em dias de frio é um erro porque às vezes você já está comendo mais. Então eu decidi trazer algumas dicas para que você consiga ajustar a tua alimentação, melhorar as tuas escolhas alimentares, sem que você chegue na primavera com alguns quilinhos extras. Primeiro, comece o dia consumindo líquidos quentes. Isso pode ser com chás ou até mesmo com leite, caso você não tenha sensibilidade. Se você tiver, você tem a opção de escolher um leite vegetal e ainda assim aproveitar essa dica. E se possível, sempre optem por opções que tenham teor de gordura reduzido, porque vai ajudar você a consumir menos calorias nessa estratégia extra. A ideia é que teu corpo se mantenha aquecido e também se a gente conseguir distribuir esse consumo de líquidos quentes ao longo do dia, a gente consegue controlar a sensação de fome, que a gente confunde muito a sensação de fome com a sensação de sede, e também controlar o consumo de líquidos ao longo do teu dia, que geralmente nos dias mais frios eles tendem a reduzir bastante. Segundo, antes das refeições principais tomar pelo menos uma xícara de caldo de vegetais ou de sopas bem leves. Quando a gente fraciona as refeições em duas etapas, a gente consegue chegar nas refeições com muito menos ansiedade e isso ajuda a gente a comer devagar. E com os vegetais consumidos nessa versão de sopa, de cozidos, de caldos, vai fazer com que a segunda parte da tua refeição, que é a parte mais calórica, te satisfaça muito mais, sem que você tenha aquela sensação de que você precisa repetir o prato ou comer um pouquinho mais. A ideia é que consumindo vegetais nesse formato de sopa, você consiga aumentar o consumo desses
desses alimentos que geralmente são deixados de lado nos períodos de frio, mas é bastante importante que você não elimine a necessidade de consumir outros vegetais junto com a refeição, tá? Porque os vegetais eles ajudam a dar volume no prato, ajudando a controlar o volume de todo o restante da tua refeição e também pela parte de necessidade diária de vitaminas e de minerais. Eu vou deixar aqui na descrição uma receitinha de caldo bem fácil de ser feito, que você pode fazer numa quantidade maior e congelar em pequenas porções, então você vai ter acessível de uma maneira muito mais prática. Terceira opção, adicione vegetais cozidos em grande quantidade nas refeições. Sim, não tenha medo da quantidade de vegetais consumidos, porque são alimentos muito nutritivos, pouco calóricos e que ajudam bastante no volume da tua refeição. Para você ter saciedade, para você não ter essa sensação de que você precisa comer mais, o teu corpo ele precisa do que a gente chama de plenitude gástrica, ele precisa realmente se encher. Se a gente consome muito alimentos calóricos, ele vai se encher exatamente de muitas calorias e o excesso de calorias tem essa tendência de virar um acúmulo de gordura no teu corpo. Se você optar em aumentar o volume de refeições muito menos calóricas, você não vai ter esse problema. No período de frio, as mais bem aceitas são as versões cozidas, refogadas, feitas no vapor e abusados temperos vão ser os seus maiores aliados para que você sinta prazer nesse momento da refeição. Só tenha um pouquinho de cuidado no uso dos azeites e manteigas, porque são alimentos bastante calóricos, por mais que sejam alimentos de boa qualidade, são bastante calóricos e pode aumentar muito o aporte calórico dessa refeição, e a nossa estratégia é exatamente para não aumentar tanto assim. Caso você goste desses alimentos, tente começar as refeições por eles. Assim você vai chegar na parte mais calórica com uma sensação de saciedade e você vai se sentir muito mais pleno. Mas caso você não goste tanto assim, pode misturar. Misture com arroz, mistura com feijão, com as carnes, não tem problema nenhum. Só tenha o cuidado de mastigar com bastante atenção, às vezes descansar o garfo entre cada garfada é uma possibilidade para você conseguir se forçar a comer um pouco mais devagar e isso vai ajudar você a ter uma digestão muito mais completa e muito mais saudável também. Essas dicas vão te ajudar a manter a forma nesse período de frio e quem sabe até melhorar as qualidades das suas escolhas alimentares. Então diz pra mim aqui nos comentários, você tem dificuldade de controlar a tua alimentação nos dias de frio? Sente vontade de comer o tempo todo, de ficar beliscando o tempo todo? Ah, e se você tiver curiosidade sobre algum tema relacionado à nutrição e alimentação, deixa aqui nos comentários pra mim também, que eu posso fazer um vídeo pra você. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, um beijo e até a próxima!